A nossa vida é assim. A gente nasce, cresce, uns mais cedo, outros mais tarde. A gente tem um encontro com Jesus Cristo. Mesmo os que nascem na igreja, como é Dionélio, quando você nasceu, sua mãe já era da Assembleia. Mesmo uma pessoa como a Dionélia, como a Eduarda, que nascem na igreja, a princípio vão caminhando na fé dos pais, mas chega um dia que a gente tem um encontro com Jesus. Mesmo os que nascem na igreja e nós que nascemos fora da igreja, muito mais ainda. Um dia a gente tem um encontro com Jesus. Alguém fala de Jesus para a gente, alguém fala do sacrifício da cruz, alguém apresenta o Evangelho para a gente, alguém mostra o que Jesus fez por nós, ou o que Deus fez por nós através de seu Filho Jesus. E aí a gente toma uma decisão: quero ou não quero, creio ou não creio. Ninguém é cristão por hereditariedade, ninguém é cristão por obrigação. Uns fazem a opção de serem cristãos, outros fazem a opção de serem judeus, porque tem muita gente que converte ao judaísmo, mesmo não tendo nascido numa família judia. Outros resolvem ser espíritas, e assim por diante. Quando nós optamos em ser cristãos, nós na verdade não sabemos exatamente o que isso quer dizer. Aí nós precisamos conhecer esse Deus, conhecer os princípios desse Deus, conhecer a orientação desse Deus. Mais e mais e mais e mais a gente vai aprendendo desse Deus. Aí aparecem as primeiras questões. Em primeiro lugar, nós precisamos nos dispor em aprender, em saber desse Deus. E depois, a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter sagacidade, observação, para não cair num lugar que ensinem as coisas de Deus erradamente, desviadamente, equivocadamente. Nós mesmos, quando convertemos, estivemos em alguns lugares que a gente percebeu que não era bem o que Deus falava na palavra. A gente lia a palavra e via que era diferente. E Deus revela. É uma obrigação nossa conferir o que está sendo ensinado de maneira errada. A palavra diz em Atos que eles verificavam na Bíblia se estavam sendo ensinados de maneira correta. Quando nós aceitamos esse cristianismo, nós começamos um caminho. Abram em Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira que nos está proposta. Ele nos propõe. Eu sempre dou o exemplo do Benê. O Benê é, como que você é mesmo, Benê? Corretor. Então ele vem para quem tem um imóvel para vender e apresenta uma proposta para o vendedor. A pessoa aceita ou não a proposta que está sendo feita pelo imóvel dele.
o Senhor nos faz uma proposta que nós podemos ou não aceitar. Se somos cristãos e decidimos caminhar com Jesus, nós aceitamos porque sabemos que o caminho dele para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. A carreira nos é proposta e nós precisamos de muito discernimento, de muita tenacidade, de muita proximidade de Jesus para entendermos os caminhos dele. Enfim, existe uma carreira que é proposta por Deus e nós precisamos correr essa carreira. O texto diz: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse correr não quer dizer correr com rapidez, quer dizer prosseguir, quer dizer cumprir, quer dizer caminhar, quer dizer cumprir, quer dizer estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento na vida cristã. Nós não podemos parar. Tem gente que para com a vida cristã, tem gente que acomoda na vida cristã, tem gente que deixa de aprender, deixa de ler a palavra. Gente, se a gente ler o mesmo texto 10 vezes, 10 vezes Deus tem novas revelações para nós no mesmo texto. A nossa vida cristã precisa ser algo que tenha movimento, que seja vivo, que tenha a cada dia acontecimentos. Precisa ser um caminhar frutífero. Abra em Mateus 8. Em Mateus 8:1 está escrito: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Vamos no 8:5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Vamos no 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Vamos no 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. No 23, então entrando ele no barco. No 28, tendo ele chegado. No 9:1, entrando Jesus no barco. No 9:9, partindo Jesus dali. No 9:10, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa com muitos publicanos e pecadores, vieram e tomaram lugar com Jesus, os seus discípulos. Isso tudo eu estou mostrando só para vocês verem como Jesus caminhava, como Jesus estava sempre ativo, estava sempre trabalhando para o reino, estava sempre fazendo alguma coisa. No último versículo, quando ele chega em casa e chega gente para falar com ele. A nossa vida cristã precisa ter este movimento, esse movimento de cumprir a carreira, este movimento de fazer a vontade de Deus e este movimento de fazer a obra do Senhor em qualquer lugar e a qualquer momento, porque isso vai nos gerando intimidade e isso vai nos gerando crescimento. Nós precisamos entender que existe uma carreira que nos está proposta e que esta carreira tem começo, meio e fim. João Batista diz em Atos 13 que completou a carreira e que depois dele viria aquele que ele não poderia nem tocar nas sandálias. Atos, querem abrir? Atos 13. É uma referência do que já aconteceu lá atrás, né?
Atos 13, 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Mas João, ao completar a carreira. O que Paulo fala em 2 Timóteo 4? Combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Então nós precisamos pensar sempre neste movimento, nessa atividade, nessa função da nossa vida cristã. Nós precisamos estar sempre dispostos a aprender, dispostos a pregar, dispostos a socorrer, dispostos a crescer. Neste movimento, nessa carreira, o segundo item da nossa vida é edificação. Por que nós precisamos cumprir uma carreira? Porque no momento que nós aceitamos Jesus e que Ele nos propõe a carreira, nós ainda somos muito mundanos. Nós ainda temos hábitos, princípios, quereres, desejos mundanos. E a noiva precisa ser adornada. A noiva precisa ser preparada. A noiva precisa ser santificada. A noiva precisa ser purificada. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, diz a palavra. O tempo da igreja é o tempo de adornar a noiva que somos nós. É o tempo de purificar as nossas vidas. É o tempo de trocar os princípios do mundo pelos princípios de Deus. É o tempo de trocar o gosto das coisas mundanas pelo gosto das coisas de Deus. A palavra diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Este é o tempo da edificação. É o tempo da igreja. Por isso, esta carreira, durante este tempo, nós evangelizamos o mundo e edificamos as nossas vidas. Por isso precisa ser uma coisa constante. Quando a gente acha que está pronto, a gente olha para dentro da gente e vê ainda mais um monte de sujeira que precisa ser limpa, mais um monte de princípios que precisam ser modificados, mais um monte de questões que precisam ser reavaliadas e reorganizadas segundo a vontade de Deus. O tempo da igreja é o tempo da edificação. A palavra diz, em Gálatas 4, versículo 1 e 2, que o tempo que o servo é menino, nada difere do escravo. Eu sempre dou o mesmo exemplo. A gente não dá um carro na mão de um filho de 15 anos. A Adi não nasce, só pôde tomar posse da herança dela depois da maioridade, quando ela já tinha maturidade para poder administrar as suas coisas. E com Deus também é assim. Ele não coloca nas nossas mãos todas as bênçãos que nós temos por promessa e por herança, porque nós podemos não ter. Se Ele não coloca, é porque com certeza nós não temos maturidade para administrar tudo. Então Ele vai edificando a igreja e nós vamos nos tornando maduros para podermos receber tudo o que nós temos de herança e de promessa. Por isso a palavra diz, e a Nana ensinou na quinta-feira, que nós como atleta, nós corremos no estádio. Nós cumprimos uma carreira para lá no final, recebermos o nosso troféu, a nossa salvação. A igreja precisa ser edificada. Nós precisamos olhar para nós mesmos e observar, puxa, eu mentia, eu não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Eu falava, eu julgava, eu não falo mais. Eu não julgo mais. Eu criticava, eu não critico mais. Em compensação, ainda tem isso e aquilo, que eu preciso aproximar o meu caráter do caráter de Jesus Cristo. A palavra diz que nós precisamos nos esforçar
para entrarmos pela porta estreita. A porta da salvação é uma porta estreita. E a palavra diz que a porta da perdição é uma porta larga, que tudo pode, tudo passa, mas nos leva à perdição. Nós precisamos ter uma vida de edificação, porque em Romanos 8, a palavra diz que Deus Pai nos deu a salvação em Cristo Jesus. E se Ele nos deu um Filho para morrer por nós na cruz, não nos daria a Ele todas as nossas necessidades? Ele nos dará todas as coisas, junto com a salvação pelo sacrifício da cruz de Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, vamos ler em Romanos 8. Aquele 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele nos deu a vida eterna, se Ele deu o Filho dele a morrer por nós na cruz, Ele não nos deixaria perecer em nenhum aspecto da nossa vida. Mas quando a gente ouve e lê isso e pensa, não nos daria Ele, não nos dará Ele graciosamente todas as coisas? Todas as coisas são todas as nossas necessidades, mas são também todas as curas que nós precisamos, todo o poder para lutar contra o poder do inferno, toda a autoridade para lutar contra a nossa carne que jaz no maligno. Ele nos dá todas as coisas para nos tornarmos irrepreensíveis, porque é assim que nós deveremos nos apresentar diante de Jesus, irrepreensível, na estatura do varão perfeito, a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos dá todos os argumentos. Nós passamos 2 domingos, 2 semanas curando, expondo as nossas feridas. Ele nos dá a palavra que nos mostra a ferida, Ele nos dá o argumento para revelar. Ele diz que Ele mostra coisas ocultas que não sabemos, Ele revela, Ele mostra, Ele dá o poder, Ele dá a unção, Ele dá um instrumento da cura. Ele nos deu Jesus para nos curar todas as enfermidades e doenças, enfermidades da alma e doenças do corpo. Ele nos dá todas as coisas, mas nós precisamos entender que precisamos edificar a nossa vida e a vida da igreja. É através das nossas vidas que a igreja é edificada, é através do nosso relacionamento e da nossa comunhão que a igreja é edificada. Nós somos instrumentos de edificação. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Isso está escrito em Mateus 16. Jesus falou para Pedro que ele edificaria a igreja sobre a pedra revelada. Pedra revelada. A Igreja Católica fala que essa pedra é Pedro, mas o Papa já corrigiu, o outro Papa corrigiu isso. Falou que esta pedra é Jesus. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre algo sólido. Nós precisamos edificar a igreja que somos nós e que são os irmãos sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele tem toda a direção, toda a orientação, toda a estrutura para que nós possamos construir uma casa firmada sobre a rocha, uma casa firme, uma casa que as questões espirituais, as questões emocionais não podem derrubar. A nossa vida edificada em Cristo Jesus,
A edificação da nossa vida cristã sofre intempéries espirituais, guerras espirituais. Satanás e seus demônios se levantam contra a nossa vida espiritual. A nossa emoção, as nossas feridas, as feridas de quem está perto de nós, são instrumentos de destruição da nossa edificação cristã. Mas se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus, na pedra angular, se nós estivermos firmes com Jesus, lendo a palavra, buscando a sua presença a cada dia, o inimigo não consegue derrubar a nossa edificação. Enquanto nós corremos a carreira, nós somos edificados e ajudamos a edificar os irmãos, ajudamos a edificar as pessoas que estão chegando. A palavra diz: em Hebreus 5:12, vamos abrir. Pois com efeito, quando já devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E fala claramente aqui este texto do tempo decorrido. Tempo mesmo, dias, anos. Por isso que a gente precisa se abrir à edificação, se abrir ao ensinamento. Porque quem tem 10 anos de igreja já precisa estar edificado, talvez não totalmente, mas já precisa estar mais edificado para socorrer as pessoas que estão chegando. O que não pode a pessoa com 10, com 15, com 20 anos de igreja ainda ter que ser tratado como um bebê. Ai, pastor, ora comigo porque eu estou com dor de cabeça. Meu irmão, está na hora de você saber expulsar a sua dor de cabeça. Está na hora de você saber abençoar os seus filhos. Está na hora de você saber como é que funcionam as coisas de Deus. E o texto aqui é muito claro. Com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Nós precisamos saber quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Nós precisamos saber como é que a banda toca, em outras palavras, como é que as coisas funcionam no cristianismo. Nós somos uma igreja cristã, nós estudamos o cristianismo, nós caminhamos no cristianismo. Não dá para fazer uma amálgama. Explica aí, Dani, o que é uma amálgama. Uma mistura. Amálgama é uma mistura que tapa o buraco de dente. Então tem gente que quer fazer uma amálgama, pega um pouquinho do cristianismo, um pouquinho do budismo, um pouquinho do não sei o que. Isso não existe. A pessoa, só ela se convence de que aquele é o caminho. Nós estudamos o cristianismo e caminhamos no cristianismo. Abençoamos todas as outras religiões, cada um caminha onde quer. Mas cristão é cristão, tem os seus princípios, a sua orientação. O nosso Cristo que morreu por nós na cruz, nos dando a chance e a liberdade absoluta de nos relacionarmos com Deus Pai e vivermos com Ele eternamente. Então nós precisamos edificar as nossas vidas, nós precisamos ir aprendendo. O próximo curso que entra agora, depois de umas pequenas férias da mestra, é, como chama? Pedras Fundamentais. Faz uns 4 anos que esse curso não é dado na igreja. São coisas básicas, coisas simples, mas que é bom a gente rever, e quem nunca viu é bom aprender. Vai entrar novamente às quintas-feiras. Então, nós precisamos saber como é que as coisas funcionam. Nós precisamos ter experiências com Deus, porque nós precisamos socorrer, acolher, orientar, pregar para quem ainda não chegou e para quem acaba de chegar.
Isso é uma vida edificada. Isso é uma igreja edificada. Sabe? A igreja, o mundo precisa ver. Nós, quando perdemos um filho afogado na piscina, ter fé, ter equilíbrio, ter mansidão, ter moderação, ter domínio próprio, ter alegria, ter amor, apesar da tragédia que se abateu. Eu sempre conto para vocês a história do pai da Eduarda, que perdeu 2 filhos atropelados de uma vez só na Rua 14 em Campo Grande. Ele tinha acabado de converter, um caminhão passou e matou 2 filhos. Diz que foi um testemunho na cidade, porque ele se ajoelhou e disse: Deus deu, Deus levou, Deus seja louvado. O mundo precisa ver a nossa fé, o mundo precisa ver a nossa edificação. Agora, tem uma dorzinha de barriga, vai fazer um exame médico, liga para a igreja inteira orar. Ai, vou fazer uma mamografia, põe as irmãs tudo da igreja de joelho. Gente, nós precisamos de edificação. Lógico que nós podemos e devemos pedir socorro, mas o que eu quero dizer é que o socorro pedido em exagero muitas vezes demonstra ainda uma pequena. E tá vendo por que não te aceitaram nos Estados Unidos? Porque você ia fazer bagunça lá. Às vezes, esse furdunço que a gente faz demonstra a nossa pouca edificação cristã ainda. A gente precisa chegar no momento de ter convicção de que Deus é conosco. Convicção de que aquilo que está acontecendo na nossa vida é plano de Deus. Eu estou com o Senhor me aceitou, me comprou por um bom preço, me ama. Se isso está acontecendo, Deus verdadeiramente ter o controle, mas crer nisso e saber que Deus tem o controle. Nós precisamos ter fé em Deus. Não é fé na nossa fé, não é fé no que nós acreditamos, mas em Deus, saber que Ele tem o controle e o domínio da situação, saber que Ele está na administração absoluta daquele acontecimento. Isso é muito bom para nós, mas isso é muito bom para quem nos observa, isso é muito bom para quem convive com a gente. Isso demonstra a edificação da igreja, o crescimento da igreja, o adornar da noiva. A noiva precisa estar sendo preparada para o encontro com o noivo. E nós precisamos nos apresentar de maneira irrepreensível, diz o Senhor. Logicamente, a gente divide os estudos e as pregações em itens, mas as coisas não são separadas em gavetas, as coisas são simultâneas. Nós estamos estudando hoje o caminhar, o edificar, e agora vamos falar sobre o confessar, o pregar, o demonstrar Jesus. Obviamente essas coisas acontecem simultaneamente. A gente não precisa estar totalmente edificado, totalmente pronto para pregar Jesus, e nem precisa chegar no final da carreira para achar que está edificado, mas nós precisamos ter a noção e o entendimento de que precisamos ter esses 3 pontos importantes e acontecendo na nossa vida cristã: correr a carreira, caminhar, agir, nos abrir para o aprendizado, para a edificação, sermos edificados, observarmos em nós mudanças. É muito triste quando a gente olha para alguém, e nisso não vai nenhuma crítica, nenhum julgamento, mas a gente vê que a pessoa 20 anos depois ainda tem os mesmos problemas, ainda tem as mesmas prisões, ainda tem as mesmas caídas. Lógico que nós podemos ajudar, mas só se a pessoa quiser. Só se a pessoa quiser. Por isso nós congregamos,
porque muitas vezes nesse caminhar nós precisamos uns dos outros. Quando eu digo que pedir para todo mundo orar, óbvio que eu não estou dizendo que é proibido pedir o socorro, porque é para isso que nós congregamos. O que eu quero dizer é que chega num determinado, por exemplo, a Ana agora perdeu o pai, é uma situação muito triste, é uma situação muito difícil. É óbvio que precisa mesmo pedir oração para a igreja inteira, e todo mundo precisa orar, jejuar, amparar, suportar, dar suporte, óbvio. Mas não porque o filho cortou o dedão do pé, não foi chutar a bola e arrancou a unha, liga para metade da igreja. Então, existem situações e situações, e até isso na edificação nós discernimos quando é uma coisa que nós vamos dar conta sozinho, quando nós vamos precisar pedir socorro. Mas para isso que nós congregamos, para isso que nós precisamos ter liberdade com os irmãos, para isso que nós precisamos saber o número do telefone do irmão, para isso que nós precisamos ter liberdade na igreja para dizer: olha, eu estou com uma questão complicada esses dias, me ajuda a orar, me ajuda a jejuar. A reunião das mulheres que acontece, todas as mulheres estão convidadas, reunião de oração das mulheres que acontece todas as terças-feiras, 19h30, elas têm inúmeros testemunhos, inúmeras bênçãos já conseguidas. As mulheres orando, os homens também têm reunião de oração dos homens, todas as terças-feiras, 19h30, é separado homem de mulher. E precisamos proclamar Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 10:31 está escrito: quer comais, vamos abrir? 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vamos agora para Colossenses, um pouquinho para frente. Colossenses 3. Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é proclamar Jesus. É óbvio que proclamar Jesus Cristo, disse o Papa. Já insinuaram na quinta-feira maldosamente que eu ando amiguinho do Papa, né? Mas eu perdoo quem falou isso em nome de Jesus. Disse o Papa: quem não prega Jesus, prega o capeta. Ou nós representamos Jesus, ou nós representamos Satanás. Não existe meio honesto. Se nós somos honestos, nós representamos Jesus. Se nós somos desonestos, nós representamos Satanás. Qualquer coisa que façais, quer comais, quer bebais, quer qualquer ação, faça em nome de Jesus Cristo, seja qualquer palavra ou ação, que nós possamos levar o nome de Jesus Cristo em qualquer coisa que nós fazemos, qualquer coisa que nós comemos, qualquer coisa que nós bebemos. Vou contar uma história, eu já contei muitas vezes, mas acho que tem gente que nunca escutou. Uma vez a Nana estava no sul da França, no festival de ópera, e tinha lá um maestro português, que a filha dele ia fazer uma sociedade com um amigo nosso brasileiro, que morava na França há muitos anos. Aí ele chegou para a Nana e falou assim: o Jorge é honesto? Ele chamava Jorge, esse amigo, já morreu. A Nana virou para ele e falou assim: ih, honesto até demais. Ele falou: honesto demais não existe, minha senhora. Ou é honesto ou é desonesto. Não tem meio honesto. Não tem honesto demais. Se nós somos honestos, nós representamos Jesus. Se nós
somos desonestos, nós representamos Satanás. Se nós falamos a verdade, nós representamos Jesus. Se nós falamos mentira, nós representamos Satanás. Não tem meia mentira, não tem mentira santa, não tem mentira conveniente, não tem pequena mentira, não tem grande mentira. Ou é verdade, ou é mentira. Manda dizer no telefone que eu não estou. É mentira. Não tem meia mentira. Se nós mentimos, nós representamos Satanás. Se nós não mentimos, nós representamos Jesus Cristo. Nós precisamos proclamar Jesus. Não só proclamar, levando ao mundo o sacrifício da cruz que não conhece, levando ao mundo a salvação através da cruz que não conhece. Também assim, mas o nosso testemunho. O nosso testemunho. Até quando nós erramos, nós temos uma grande chance de dar testemunho. Porque nós erramos. Paulo diz: o bem que eu quero não faço, e o mal que não quero eu faço. Nós erramos, nós temos natureza carnal, pecadora, que se a gente bobeia, ela se levanta e leva a gente à vergonha. Mas até quando nós erramos, nós temos uma grande oportunidade de dar testemunho. Sabe por quê? Porque quem representa Jesus reconhece o erro, pede perdão e conserta. Quem representa Satanás justifica o erro, joga na culpa dos outros e nunca pede perdão. É assim que quem representa Satanás faz. Tem sempre alguém culpado por aquele erro. É assim. Nós precisamos proclamar Jesus com toda a nossa vida. Quem entra num restaurante ou chega numa festa, come e bebe moderadamente, não é aquele desespero, porque a igreja fala muito da bebida, né? Mas não fala da comida. Gente, tem festa de crente que é um horror, é um avanço na hora da comida, que a pessoa esquece que tem mais gente para comer, que a pessoa esquece que será que vai dar para todo mundo, que a pessoa esquece que existe o pecado da gula. Então não é só de bebida que se peca, de comida também, quer com mais, quer ter mais. Agora, se nós chegamos numa festa, num evento qualquer, comemos moderadamente, bebemos moderadamente, saímos de uma maneira íntegra, nós estamos representando Jesus. Se o álcool nos sobe a cabeça e começamos a rir um pouquinho demais, a ficar com a cara vermelha, os olhos vermelhos, sai da boca palavras inconvenientes. Gente, eu não estou falando de grande escândalo, tá? Estou falando daquela bebidinha que passa da conta. Nós estamos representando Satanás. Aí fala o que não deve, aí fala demais, aí ri demais, aí brinca demais, aí as pessoas percebem que a boca está mole, e a pessoa não está bêbada, ela está passadinha. Está representando Satanás, porque nós aprendemos moderação e domínio próprio no estudo do fruto do Espírito. Quer comais, quer bebais, façam para a glória do Senhor. Então nós podemos no comer e no beber representar Jesus ou representar Satanás. Quando nós trabalhamos, nós podemos representar Jesus, proclamar Jesus ou proclamar Satanás. Nós podemos prestar um serviço ético, cobrando um preço justo, fazendo o melhor, dando atenção. Se não deu certo, a gente, de todas as maneiras possíveis, procura socorrer e consertar aquilo. Vou voltar a falar. Até nos nossos erros, nós temos grande chance de proclamar Jesus Cristo. Ou nós podemos ser profissionais displicentes, que não respondem por aquilo que faz. Leonardo conserta a geladeira não fica boa.
Ele fala assim, não, dá umas desculpas que ninguém convenceu. Quem ele representou? Chega uma pessoa no meu consultório, é atendida mal, é atendida de maneira inconveniente, não é profissionalmente, com incapacidade médica, é feito coisa errada. Eu não assumo nada do que fiz errado, não assumo os erros da administração. Quem que eu estou representando? Então, no trabalho nós podemos representar Jesus Cristo ou representar Satanás. Nós podemos proclamar Jesus Cristo ou proclamar Satanás. Na educação dos nossos filhos, nós podemos proclamar Jesus Cristo ou proclamar Satanás. Filho tem que ser criado com disciplina, diz a palavra. Quem educa filho é pai e mãe. Não é professor de escola dominical, não é professor de escola, é pai e mãe que educa filho. Os nossos filhos proclamam Jesus ou proclamam a Satanás. A maneira com que nós nos relacionamos com os nossos irmãos de igreja, com os nossos familiares e com o mundo principalmente, e o mundo está de olho em nós. Às vezes é melhor a gente cometer um deslize, um erro aqui no meio de nós, que somos família, que somos corpo de Cristo, que todo mundo tem consciência de que nós somos humanos, e que podemos cair, e que podemos errar, e que existe o perdão, e que podemos confessar, e que podemos consertar. Às vezes é melhor errar dentro da igreja do que errar no mundo. Porque dentro da igreja, se nós estivermos nos relacionando com irmãos verdadeiros, e se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós seremos convencidos do nosso erro, confessaremos, pediremos perdão, seremos perdoados e esconderemos o pecado do irmão. Aqui dentro as coisas podem acontecer. Agora no mundo, vocês sabem muito bem como é o mundo para julgar, para criticar, para apontar, para condenar. Mas mesmo no mundo, quando erramos, temos grande possibilidade de proclamar Jesus Cristo. Voltando nos filhos, os filhos nossos demonstram a proclamação de Jesus ou não. Os nossos filhos precisam ser criados na palavra. Na palavra. Eu vejo pai, homem, estimulando o filho adolescente a ter vida mundana. Eu vejo isso dentro da igreja. É muito triste. A maneira que nós criamos os nossos filhos demonstram a nossa edificação, a nossa carreira e o que é que nós estamos proclamando. É lógico que às vezes a gente não dá conta, o filho extrapola, mas nós sabemos o que verdadeiramente nós fazemos na criação dos nossos filhos, na maneira que nós nos relacionamos comercialmente com as pessoas, da maneira que nós nos relacionamos com o dinheiro. Nós proclamamos Jesus Cristo ou proclamamos Satanás? Irmãos, a carreira que nos é proposta no começo da vida cristã, quando nós decidimos seguir Jesus, precisa ser uma carreira edificante, que nós possamos a cada dia olhar para dentro de nós mesmos com a lupa do Espírito Santo de Deus e perceber: puxa, como a minha vida mudou, como o Senhor tem sido benevolente comigo, como o Espírito Santo tem sido gracioso comigo, como que Jesus me ama. Eu era assim, estou assim, assado, mas ainda tenho essas questões todas para serem resolvidas. Nós precisamos contar com o suporte dos irmãos.
Nós precisamos contar com o amor dos irmãos, mas jamais com o julgamento dos irmãos. O Papa falou isso na Veja hoje. E tudo que nós estamos fazendo e aprendendo é para readquirir o caráter de Jesus. Nós nascemos separados do Pai. Ninguém deu a nós o cargo de juiz, mas Jesus deu a nós o cargo de servos. Cargo de servos. E a igreja julga com muita facilidade, condena com muita facilidade. É um exercício muito delicado e que precisa de perseverança o não julgar, o orar por alguém sem julgar o porquê que aquilo aconteceu na vida daquela pessoa. Porque a gente, quando ora, quer entender o porquê que está orando, o porquê daquilo, e pereré, 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 pereré. A nós foi dado o amor, a nós foi dado o suporte, a nós foi dado a compreensão. O que nós estudamos nas feridas? Quem lembra? Que nós precisamos de... Vamos ver quem lembra? Eu não lembro, mas eu vou olhar aqui no meu papelzinho. Aceitação. O que mais? Amor, aceitação, compreensão e disciplina. Para quem não estava aqui, é interessante isso. Isso é novidade, não tem naquela outra aula das feridas. O amor, isso é de pai para filho, e isso é de irmão para irmão. E isso é para nós mais velhos que estamos recebendo irmãos novos. O amor gera segurança. A aceitação gera autoconfiança. A compreensão gera bem-estar. E a disciplina gera domínio próprio. Emocionalmente, isso aqui, gente. Isso aqui não é que estamos misturando as coisas. Isso aqui foi na aula das feridas, nós estávamos estudando questões emocionais. E, logicamente, o espírito, o diabo entra para distorcer tudo isso. Mas se nós orarmos pelos irmãos e ouvirmos os problemas dos irmãos com amor, aceitação, compreensão e disciplina, nós estamos sendo pedra de edificação na vida dos irmãos. Aí nós estaremos representando Jesus Cristo. Ah, vamos orar pelo Daniel, porque o Daniel está com problema de dinheiro. Ah, mas também... Começa aí, né? Olha, a camisa que ele gastou dinheiro. Foi lá para Cancún e gastou não sei o quê, e comprou não sei o quê, comprou mais um relógio dourado e preto. Para quê? Se ele tem outro. É assim que o povo faz para orar. Também por isso está sem dinheiro. Isso é julgamento. Com o peso que julgares, será julgado. E com a medida que medires, será medido. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Ninguém te deu o cargo de juiz. Foi te dado o cargo de servo. Servo. Nós precisamos servir. E no servir podemos proclamar Jesus ou o inimigo. Muito bem. Mais do que nunca, o mundo precisa ver uma igreja que cumpre uma carreira instalada por Jesus, proposta por Jesus. A Ana, por exemplo, vem de uma família que ninguém é convertido. Olha, 2 olhos da mãe, 2 olhos do irmão, 4 olhos dos filhos, 2 olhos do ex-marido, 2 olhos do marido atual. Quantos olhos deu aí? Uns 10. Está todo mundo assim, ó, em cima da Ana. Tudo que ela fala, tudo que ela diz. E o mundo é cruel. Se você tem uma área de trevas, uma área que você está lutando para pôr em dia, a igreja pode e deve compreender. O mundo não compreende, não alisa. O mundo põe o dedinho na ferida e faz sangrar. Porque a igreja nos acolhe com amor,
porque são todos instrumentos de Jesus Cristo. Todos estão proclamando Jesus Cristo. Então, quando a gente tem uma área de dificuldade, nós somos amados pela igreja. Nós somos suportados pela igreja. Nós somos ajudados pela igreja a nos curarmos e nos libertarmos. Agora, o mundo não. Preste bem atenção para ver se nós estamos agindo como igreja ou como mundo. Se nós estamos proclamando Jesus ou proclamando Satanás. O mundo não. O mundo vem com o dedinho na ferida. Ah, não é você que é crente da família? Por que você enganou fulano? Por que você falou que a casa tinha 280 metros e vendeu uma casa de 150 para o homem? A igreja pode dizer assim: ô Ana, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Vamos, irmã, vamos confessar, vamos pedir perdão e vamos nos livrar desse jugo e desse peso que caiu sobre a sua vida. Não tenha culpa, irmã, porque nós somos pecadores, nós somos passíveis de erro, nós somos passíveis de engano. Não tenha culpa, mas vamos orar, porque a Bíblia fala que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A gente pode cair. Você teve um momento de fraqueza, o inimigo usou você, mas não tem problema, porque você serve a um Deus amoroso e perdoador. Vem, irmã, vamos orar, vamos pedir perdão, vamos confessar e vamos levantar e continuar a caminhada, porque Jesus já te perdoou por isso. O mundo sabe como faz? Olha lá, a crente, olha lá, vem com a Bíblia embaixo do braço, e vendeu uma casa que era mentira. Como nós estamos reagindo? Como mundo ou estamos reagindo como igreja? Estamos proclamando Jesus ou estamos proclamando Satanás? O que comemos, o que bebemos, o que pensamos, como agimos, como criamos os nossos filhos, como trabalhamos, como lidamos com o dinheiro, expressam se nós estamos proclamando a Jesus Cristo ou estamos proclamando a Satanás. Na carreira que nos está proposta, nós precisamos ir numa edificação crescente, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão adiante de nós. Sabe o que isso quer dizer? Que muitos erros, muitos pecados, muita sujeira foi deixada para trás, mas precisamos ainda olhar para o que vem, porque ainda temos muitas questões a serem purificadas, santificadas, edificadas, purificadas no nosso trajeto até cumprirmos a carreira. Amém. E neste caminho o inimigo se levanta, porque tudo que o inimigo quer é fazer com que a gente pare de caminhar. Tudo que o inimigo quer é que a gente se desentenda com a igreja, fique chateado com o pastor então é o que ele mais põe, porque se alguém brigar com o Manuel, não tem problema. Vai lá, senta lá no outro canto e fica brigado com o Manuel pro resto da vida. Não é que não tem problema, é como a pessoa pensa. Lá no céu não tem problema, o Manuel vai ficar num lado do céu, eu vou ficar do outro, que é assim que eu vou. Mas quando a implicância é com o pastor, o inimigo consegue o que ele quer, porque não tem uma pessoa fugir do pastor aí, ela foge da igreja. Não confessa, não pede perdão, não limpa a sujeira que fez e muda para outra igreja. No começo é tudo as mil maravilhas, porque vassoura nova vale bem, né? Depois chega no tempo, você acha, a pessoa pode até esquecer o que ela fez numa igreja, o que ela fez numa parte do corpo de Cristo, mas o diabo não esquece. Ah, mas não esquece. Daí daqui a pouco a sujeira se levanta lá. Então nós precisamos proclamar Jesus Cristo em todas as nossas atitudes, porque nesta carreira o inimigo se levanta para fazer a gente andar mais devagar, ou para fazer a gente até estacionar, parar. Tudo que ele quer é uma igreja que não edifique, porque ele sabe que sem edificação ninguém verá o Senhor. E nós precisamos estar atentos para não sermos vítimas do diabo. E nesta carreira, uma série de acontecimentos o inimigo coloca para que a gente pare de caminhar, para que a gente pare de crescer, para que a gente pare de edificar, para que a gente pare de santificar. Voltando, coloca implicância com a igreja, coloca implicância com os irmãos,
Gente, nenhuma igreja é perfeita. Nenhum ser humano é perfeito. Todo mundo tem erros. Todo mundo tem falhas. Mas nós podemos olhar com lente de aumento a qualidade dos irmãos e com lente de diminuição o defeito dos irmãos. Ou podemos pegar a lupa do diabo, que a lupa do diabo é inversa. Nós vemos os defeitos dos irmãos e do pastor com uma lupa e as qualidades com uma lupa. Como chama a lupa que diminui a lupa que aumenta? Deve ter um nome. Enfim, de um lado ela aumenta e de um lado ela diminui. Deus nos dá a lupa que aumenta as qualidades e diminui os defeitos. Porque se nós usarmos a lupa que aumenta para os defeitos, a gente não para em igreja nenhuma. A gente não se relaciona com irmão nenhum. E nós precisamos da igreja. Nós precisamos dos irmãos para a nossa edificação. Então, nesse caminhar, o inimigo vai sempre colocar empecilhos. Por isso que Paulo fala: completei a carreira e combati o bom combate, que é o combate da vitória. É o combate que o proclamar Jesus foi infinitamente maior que o proclamar Satanás. Porque às vezes a gente erra, como eu disse, e a gente às vezes proclama Satanás. Nós temos o amor grandioso do Senhor, que nos deu a confissão. A confissão. A igreja anda esquecendo de confessar. Outra grande artimanha de Satanás. Porque quando nós não confessamos, nós não somos perdoados. E a igreja não confessa. A igreja deixa o mal e o pecado cair no esquecimento. É muito diferente de perdão. Nós esquecemos. As pessoas esquecem. O diabo não esquece, gente. Então nós esquecemos. O diabo não esquece. Por isso nós precisamos usar e abusar da prerrogativa que o Senhor Jesus, por amor, nos deu, chamado confissão. Nós precisamos entender que quando nós confessamos uma falha nossa, nós não estamos sendo humilhados. Quem está sendo humilhado não é o diabo. Jesus Cristo está sendo exaltado. É a maior glória do mundo você chegar e falar: Aline, você me perdoa pelo que eu te fiz. Gente, você sai leve, porque Jesus nos dá imediatamente a recompensa da graça e do amor, que estava afastadinho por causa do pecado não confessado. E quem é desmascarado é o inimigo. A confissão é um dos argumentos preciosos que Jesus nos deu para usarmos na caminhada, no cumprimento da carreira, para a edificação e para o proclamar de Jesus, do nome de Jesus. Não se esqueça, todo dia, escreve no espelho do seu banheiro: caminhar, edificar e proclamar Jesus. Se todos nós tivermos consciência deste caminho, nós demonstraremos